Será que a Bíblia fala que os bebezinhos vão brincar com cobras? Que o leão vai comer pasto, palha, junto com o boi? Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou discutir algumas coisinhas do Velho e do Novo Testamento. Quando eu era criança, eu me lembro da minha mãe falar que quando Jesus voltasse, o leão ia comer grama junto com o boi e que as crianças iam brincar junto com as cobras. E eu, na minha cabecinha, né, de criancinha, eu falava, mas mãe, ela falava, tá escrito, tá na Bíblia, isso daí. Mas está na Bíblia mesmo? Será que a gente pode pensar nisso de uma forma literal? Pois bem, tá um vento aqui, não dá para você ouvir porque o microfone tira o barulho. Mas está um vento terrível ali fora. Não sei se está um vento terrível ou se está um vento gostoso. Mas deixa o vento para lá e vamos continuar nós por aqui. Você sabe que a vinda de Jesus foi prometida lá no Gênesis, no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, que da descendência da mulher, né, viria aquele que ia acabar com o diabo. Vou resumir bem. Que a gente é uma raça caída, que a gente precisava de um Salvador. E a história é longa, começa lá em Gênesis, termina em Apocalipse. São 66 livros para você ver a história da humanidade, que não acabou, mas que está caminhando para o finzinho. Bom, de qualquer forma, eu vou morrer de alguns anos, então para todo mundo caminha para o finzinho. Mas a história da humanidade caminha para o finzinho. E no Velho Testamento, há muitas referências à vinda de Jesus. Então nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías viveu aproximadamente cerca de 700 anos antes de Cristo. É um livro enorme, é enorme. Se você quer ler um livro enorme no Velho Testamento, você vai ler Isaías. É pesado e por muitos teólogos é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Porque ele fala com uma nitidez muito... Eu falar uma nitidez clara não pode, né? Porque em português fica estranho isso daí. Mas assim, é cristalina a posição dele com relação à vinda do Messias, de Cristo. E numa das suas profecias, lá no capítulo 11, Isaías é imenso, tem mais de 60 capítulos, é imenso, Isaías. Mas lá no capítulo 11, então vamos colocar aqui para a gente... Então, Isaías, Velho Testamento, capítulo 11, ele está falando, é uma profecia, onde ele está colocando que do rebento do tronco de Jessé. Peraí, quem que é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi. Lembra de Davi, que tacou a pedra na cabeça do Golias, que foi o maior rei de Israel, pai de Salomão? Você está meio por fora disso? Mas é. Jessé é pai de Davi. E a promessa é que o Salvador, que o Messias, viria a partir do rei Davi, da descendência de Davi. Então Davi é filho de Jessé, então do tronco de Jessé brota Davi, e de Davi, da forma humana de Jesus, a genealogia humana de Jesus, ele é descendente do rei Davi, que é filho de Jessé, que era da tribo de Judá. Mas isso não interessa muito agora. Então, vamos ler aqui Isaías 11. Por que brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá seguindo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão
e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Vou voltar aqui, para o versículo 8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Se você pegar um dicionário, você vai ver que áspide é cobra. Então, a criança de peito vai deitar em cima da toca de uma cobra. E a criança desmamada colocará a mão na cova do basilisco. Basilisco todo mundo sabe, ninguém sabe o que é, né? Lembra basilisco lá do Harry Potter? Basilisco é um termo que se usa para uma coisa muito peçonhenta. Na antiguidade era usado assim, para falar dos maiores males possíveis. Então não é exatamente um bicho que você vai estudar com o seu professor de biologia. Mas tem traduções que falam de cobra também. Coloca áspide e basilisco como se fosse a mesma coisa. Bom, então essa era a pergunta do vídeo, né? Será que vai lá o leão pastar com o boi? Será que a criança vai brincar com a cobra? E penso eu, vou colocar a referência aqui, tá? Foi Isaías 11, de 1 a 10 que a gente leu. Não tinha colocado a referência no vídeo. Vai que você quer dar um print para ler depois. Penso eu que isso daqui está numa linguagem figurada, que aqui está querendo dizer que quando Jesus vier, vamos sair daqui. Quero crer eu que quando Jesus vier, vai ser um reino de paz, de tranquilidade, de alegria, que não vai existir essas tensões que existem. Por exemplo, Jesus, quando chamou os seus 12 discípulos, que depois foram tornados apóstolos, 12 apóstolos, ele chamou Simão, tem dois Simão, dois Simãos, tem dois Simão na história. Um é Simão, que é renomeado por Pedro, que é o famoso apóstolo Pedro, e tem Simão, que é menos famoso, porque a Bíblia fala bem pouco dele, que é o Zelote. O que é Simão o Zelote? Zelote vem de zelo, e é um nome dado para um grupo de, vamos chamar assim, de extremistas, radicais, ultra-reacionários ou ultra-revolucionários que existia na época de Cristo, onde eles pregavam a luta armada, eles não aceitavam de modo algum o domínio romano, eles tinham um ódio enorme pelos romanos, eles diziam que os fins justificam os meios, inclusive assassinatos de romanos. Então muitos zelotes andavam com uma faca pontuda, chamada sica. Então eles eram chamados de zelotes sicários, que eram os que portavam essa faca, e eles cometiam assassinatos. Eles eram muito temidos pelos romanos. Então, você tem, assim, inúmeros conflitos dos romanos com esses zelotes. Então, vamos pensar assim, num terrorista, num cara disposto a tudo. Cristo chama Simão o Zelote. E os zelotes odiavam os romanos. E os judeus odiavam os publicanos. O que eram os publicanos? Publicanos eram pessoas que se envolviam com os romanos, bandeavam para o lado dos romanos e cobravam impostos extorquindo os judeus. Inclusive cobrando a mais para poder roubar mais ainda o dinheiro que era extorquido, né, nessa cobrança, esses impostos dos judeus. Então, os judeus odiavam os publicanos. Agora, se o judeu, tanto é que publicano não podia nem entrar na sinagoga. Agora, se judeu odiava os publicanos, imagina os zelotes.
Então, imagina um ódio de um zelote por um publicano. E Jesus chama um zelote, que é Simão, um publicano, que é Mateus, o evangelista Mateus, que é o primeiro livro da Bíblia, o Evangelho segundo Mateus, e eles convivem em harmonia. Porque com Cristo tudo é possível. Então, a mensagem aqui é a seguinte, que a gente vive num mundo que é um vale de lágrimas. É uma tragédia. Você já parou para pensar o tanto que talvez você odeie alguns grupos e o tanto que alguns grupos odeiem você? Mas essa não é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo é você amar o seu próprio como a ti mesmo. Mas que quando Cristo voltar, não vai mais ter essas coisas. Tudo vai acabar e vai ser um reino de paz e de alegria. Então, não significa necessariamente que você, quando chegar aos novos céus e nova terra, você vai olhar ali e ver uma vaca pastando ao lado de um leão. Agora vamos abrir um parênteses. Se você morrer e chegar o dia dos novos céus e da nova terra, e você vê uma vaca pastando com um leão, não fica me xingando não, você vai estar no céu, você não pode ficar me xingando. Mas você pode dizer assim, olha, o irmão Daniel, ele errou nesse aspecto. E aí eu errei mesmo. Mas eu acredito que é só uma linguagem figurada. Que essa história de que a criança e a áspide vão brincar, que a criança de colo, desmamada, vai pôr a mão lá na toca do basilisco, eu acredito que é para dizer assim, olha, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser um lugar de paz. Imagina que é um lugar onde um bolsonarista raiz e um petista roxo vão poder viver em harmonia, porque inclusive já não vai existir essas coisas, para essas desavenças todas. Vai ser um lugar onde vai reinar a paz e a alegria, onde o próprio Senhor Jesus vai enxugar a lágrima dos seus olhos. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte da família de Deus? Você quer ser filho de Deus para poder desfrutar dessa herança? Nós estamos falando de Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento envolve herança. Você quer participar dessa herança que Deus vai dar para os seus filhos? Então, você tem que se tornar filho de Deus. Porque até um certo momento você é só criatura de Deus e, pior de tudo, você é uma criatura em inimizade com Deus. Como é que você se reconcilia com Deus? Porque o seu pecado, o meu pecado, coloca a gente em situação de opositor a Deus, em posição de beligerância com Deus. Você está em estado de inimizade com Deus. Mas Deus mandou um reconciliador. Deus mandou um Messias, prometido desde lá do Velho Testamento, como eu acabei de ler aqui em Isaías. Como é que você faz as pazes com Deus? É reconhecendo que Jesus veio, que ele se fez homem, que Jesus é Deus, se fez homem, habitou entre nós, morreu naquela cruz para sofrer no seu lugar, pagou pelos seus pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Então você acredita nisso, você crê com o seu coração, você confessa com a sua boca, você se batiza para tornar isso público e você se arrepende dos seus pecados. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de prosperidade, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento de pecados. E aí, consequentemente, você é reconciliado com Deus. Então, você quer isso? Você tem que se arrepender dos seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Faça isso, pode fazer agora. Fecha o olho, faz uma oração rápida, sincera, e Deus vai te salvar. Que você tenha uma linda e abençoada semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.